Padre Léo nos recorda em sua figura, em seu jeito de pensar, que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é misericordioso. Deus, e o que significa ser misericordioso? E eu não me canso de repetir isso. Misericórdia é sentir o amor, experimentar a misericórdia na própria carne, no próprio ser, é experimentar o amor de Deus quando a gente menos merece, quando a gente não merece, quando nós não merecemos. Quantas e quantas vezes nós, traídos por nós mesmos, erramos e não nos achando dignos da misericórdia ou do amor do Senhor, continuamos dando desculpas para errar, desculpas para continuar no pecado, desculpas para viver no erro. E às vezes, porque nós crescemos numa sociedade e num jeito de viver condicionado. Por exemplo, quando criança, quando a gente erra, recebe um castigo, pronto, está tudo resolvido. Parece que é uma questão de troca. Eu faço um castigo, eu cometo alguma coisa errada, recebo um castigo, pronto, já estou pronto para outra, estou livre. Piso na bola, recebo um castigo e continuo. Não, agora está bom, está beleza, posso seguir adiante, posso estar pronto para outra. Porque é como se fosse uma moeda, o castigo fosse uma moeda de troca. Então, só que o amor de Deus e a misericórdia, Deus não é castigo, Deus nunca nos castiga. E é o próximo ponto. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós e não nos castiga. E aí, diante do amor do Senhor, muitas vezes nós somos constrangidos, nos sentimos constrangidos, porque ao invés de Deus nos dar o castigo porque nós erramos, Deus diz assim: eu te amo mais, meu filho, porque você precisa de mais amor para se converter. Eu vou te amar mais, meu filho, e por isso eu te perdoo, por isso eu te acolho, diante do erro que você cometeu, diante do pecado que você cometeu, porque você precisa de mais amor para se converter e para retomar o caminho. Você precisa de mais amor para retornar para a casa de Deus, para retornar para o abrigo, para retornar para o abraço de Deus. Misericórdia é amar e se deixar amar quando a gente menos merece. Perdoar significa amar o outro quando o outro menos merece. E o Padre Léo também nos ensinou isso. Porque olhando para Jesus, no alto de uma cruz, flagelado, cuspido, coroado por espinhos, abandonado injustamente por cada um de nós, ou melhor, pela humanidade, lá, quando ele expressa a maior declaração de amor por cada um de nós, elevando uma oração ainda por nós: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí nós temos o maior dos ensinamentos, porque o amor que Deus derrama na cruz, naquele momento, e sobretudo esse amor perdão, não é porque a gente mereceu, mas porque nós precisamos, para poder retomar o verdadeiro caminho do amor. Quando a gente erra, sobretudo erra com o irmão, com alguém que a gente ama, quando a gente erra com alguém que é caro ao nosso coração, o que a gente pede para ele? Me perdoe. Quando eu digo me perdoe, eu estou dizendo assim, me ame agora, que eu menos mereço. Me ame agora, porque agora eu menos mereço que você me ame, mas eu preciso que você me ame agora. Quando o outro pede perdão. E quando o outro não pede perdão, você é convidado a manifestar o perdão, não porque o outro merece, mas porque você precisa se libertar dessa ferida, desse ressentimento, dessa mágoa que lhe ficou o coração. Porque quando nós damos perdão, o amor de Deus, a misericórdia nos envolve na sua graça e lava aquilo, toda a mancha da falta do perdão que ficou, toda a ferida que ficou pela falta de perdão. Mas é preciso compreender esse Deus de misericórdia, é preciso experimentar esse Deus de misericórdia, é preciso ter coragem de deixar esse Deus de misericórdia vir ao nosso encontro e nós nos permitir amarmos nesse momento em que nós menos merecemos. Por isso,
Lembrar do Padre Léo é lembrar que nós somos crianças no colo de Deus, crianças que precisam ser cuidadas, crianças que precisam se deixar cuidar pelo amor de Deus. Pregando para a juventude, nesses muitos lugares onde Deus tem me levado, as imagens durante as orações que eu faço são de Deus tomando no colo jovens, feridos, machucados e trazendo para perto do peito. E como isso é forte? É só invocar o Espírito Santo em favor da juventude, em favor do nosso povo, e a imagem das diversas formas que vem à memória é de Deus trazendo o jovem, trazendo uma pessoa para perto do coração, para experimentar o amor. Porque, como diria Padre Deon, só com o coração se curam as feridas do coração. E esse primeiro coração com C maiúsculo, porque é coração de Jesus, e o segundo coração minúsculo, porque é o nosso coração, só com o coração de Jesus se curam as feridas do nosso coração. Padre Léo nos relembra a humildade, um homem humilde que sabia reconhecer sua fragilidade. Quem não lembra quando ele conta a história da fotografia de Deus, que o Espírito Santo deu para ele, que Deus tinha dele, que ele se viu como um bosta, me perdoe a expressão da palavra, mas ele fez toda uma cena dizendo que o Espírito Santo tinha levado ele lá para o biguá, e tinha levado lá para o retrovisor da vaca, e de repente a vaca levantou o rabo e... Só que ele nos lembrou também que continuou a oração, e depois que ele reconheceu sua fragilidade, e ele dizia, e quantas vezes ele disse, que uma das maiores fragilidades dele era a personalidade dele, porque ele tinha uma personalidade forte. Ele entregou essa fraqueza para o Senhor, e fez daquele monte de estrume adubo para evangelizar tantos e tantos corações, tantas pessoas, e quantos frutos e quantas flores brotaram a partir do Padre Léo, quantas vocações a partir do Padre Léo, quantas conversões a partir do Padre Léo, quantas pessoas retomaram o caminho de Deus a partir do Padre Léo. Humildade em reconhecer as suas próprias fragilidades, humildade para reconhecer aquilo que se é, o barro da onde a gente veio, o barro que nós somos, o barro que nós somos formados e que é preciso se deixar moldar. Padre Léo, um homem da palavra e um homem da Eucaristia. Padre Léo, toda a sua pregação embasada, fundamentada na palavra de Deus, sempre nos apontava para o Cristo, e sua vida é uma grande seta para Cristo Jesus. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que luta ao nosso redor, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos cura, e é o Senhor que nos liberta, o homem da Eucaristia, porque ele via no corpo e no sangue, no Santíssimo Sacramento do altar, o ápice da sua vida, o sentido último da sua vida. Encontrava no sangue, naquele pouquinho de vinho transubstanciado em sangue, naquele pedacinho de pão transubstanciado em pão, Jesus vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Não só via, sentia, experimentava. Enfim, o que mais chama a atenção do meu coração de padre, na figura do Padre Léo, era que ele era um homem livre. Livre. Ele subia nesse palco, não importava se ele estava na cozinha da sua casa, ou se ele estivesse aqui pregando para uma multidão, como ele pregou muitas vezes, no Osana Brasil, no PHN, em tantos outros eventos aqui na Canção Nova. Ele era inteiro naquilo que ele fazia, ele era intenso naquilo que ele realizava, ele era inteiro de Deus, um homem livre, porque
tinha coragem e humildade para reconhecer a sua fragilidade e sabia que a força que ele tinha vinha do alto e precisava buscar o alto todos os dias. Padre Léo não nos ensinava a ler a palavra todos os dias? Você quer ler a Bíblia por inteiro? Durante um ano, leia de 3, 4 capítulos por dia. Em um ano você estará lendo a palavra por inteiro. Quantas vezes nós ouvimos isso em suas pregações? Só retomar as suas pregações e você vai ouvir Padre Léo nos recordando, nos ensinando e nos trazendo essa realidade. Enfim, o jeito de viver, a personalidade do Padre Léo nos inspira a buscar o alto. Nos inspira também a, como jovens, a buscar algo mais, a dar sentido à nossa vida, nos mostra que é possível superarmos as dificuldades que nos afrontam, que nos desafiam e seguir adiante numa vida de santidade, numa vida restaurada, numa vida nova, numa vida inteira. Eu conheci o Padre Léo quando seminarista ainda, por intermédio do Padre Vicente. Eu era seminarista na filosofia e Padre Vicente não gostava de dirigir, e eu sou filho de mecânico, sempre gostei de dirigir. Então ele muitas vezes me convidava para ir com ele lá para Betânia. E lá, nessas idas e vindas, conheci o Padre Léo, e a partir do Padre Vicente comecei a ouvi-lo também, numa pregação. Eu lembro que um dia, voltei da filosofia, tinha acontecido prova de manhã, e aí, à tarde, eu tinha que estudar, porque tinha outra prova no outro dia, era época de prova. Aí o Padre Vicente chegou, bateu na porta do meu quarto. Meu apelido de seminário é italiano, né? Meu apelido de seminário bateu italiano, quero que você venha comigo, quero que você escute, o Padre Léo vai estar pregando aqui em Brusque, e eu quero muito que você escute ele. Eu olhei para ele, eu já tive prova de manhã, eu já estudei a tarde inteira para uma prova difícil de filosofia amanhã. Você vai me levar para escutar um padre agora à noite? Um padre para mais uma pregação agora à noite, morrendo de sono, cansado. Daí ele insistiu, não, mas vamos lá, você vai gostar. E o Padre Vicente era meu diretor espiritual naquela época. Então, em obediência, né, pela santa obediência, então tá bom, Padre Vicente, eu vou. Aí eu cheguei em Brusque, no salão paroquial de Brusque, e quando eu entrei naquele salão paroquial, eu olhei um monte de gente, aquele salão repleto de gente, e aquela figura lá na frente, né? E fazia gesto para um lado, e fazia gesto para o outro, e de repente todo mundo gargalhava, e de repente eu comecei a ouvir aquele homem, e aquele homem começou a atrair a minha atenção, começou a atrair a vivacidade, a liberdade como ele falava, a segurança como ele falava de Deus, a força com que ele falava de Deus, aquilo me encantava, me encantou. E aí a partir daquilo eu comecei a ouvir o Padre Léo, comecei a ir atrás do Padre Léo, assim, a pesquisar na internet, a pesquisar em tantos outros lugares a figura do Padre Léo, e ouvi-lo, e isso foi me encantando. E hoje, tenho 5 anos de padre, completei dia 11 de fevereiro. Se eu digo que eu tenho uma meta na minha vida, como um jovem sacerdote, posso dizer quase gatinhando ainda no sacerdócio, eu quero um dia ser livre como o Padre Léo, interiormente, com a mesma força e com a mesma... Quero ser livre como o Padre Léo e quero buscar ser inteiro de Deus como ele um dia foi. Quero buscar ser fiel à palavra, fiel à Eucaristia como ele foi. Sei que eu tenho muitos pecados, eu sei que tenho muita coisa para corrigir, eu sei que tenho muita coisa para poder refazer, sei que tenho uma longa caminhada pela frente ainda, espero, né, não quero morrer já.
Sei que tem uma longa caminhada pela frente ainda, mas a minha meta, eu olho o Padre Léo, eu vejo uma pessoa determinada, uma pessoa que acreditou na providência de Deus, que não tinha resposta concreta para tudo, mas que tinha uma certeza: Deus vai realizar se eu for fiel, Deus vai fazer se eu me deixar conduzir por Ele, Deus vai realizar a obra dEle se eu me deixar conduzir por Ele. Era a certeza que o Padre Léo tinha, e é a certeza que nós somos chamados a ter. E olhando para a realidade nossa como jovens e juventude do nosso mundo, é isso que o jovem precisa ter: ideal, meta, desejo de liberdade, desejo de ser inteiro, foco para lutar pelos seus sonhos, sobretudo os sonhos de Deus. Quais são os seus sonhos? O que Deus tem sonhado para você? Quais respostas você tem dado para os sonhos de Deus na sua vida? Quais as respostas você tem dado para para a vontade de Deus na sua vida? Qual é a resposta que Deus tem recebido, sua e minha, diante das necessidades da sua família, da sua casa, do desejo mais profundo do seu coração e do meu, de amar e sermos amados?